Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora sobre o mercado de laranja, mercado de citros. A gente vem acompanhando aí nos últimos meses que a safra de laranja é mais uma das que vem sendo bastante impactada por conta das questões climáticas, oferta mais restrita e preços lá em cima. Isso foi o que trouxe o último boletim ProHort da Conab, mas para a gente entender melhor o que isso significa e como é que isso pode impactar essa cadeia produtiva, nós convidamos aqui hoje o Marisson Marinho. O Marisson, ele fala em nome da Conab. Marisson, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Virgínia, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar conversando com vocês. De fato, o boletim trouxe algumas análises não positivas da laranja. Destaca-se que o boletim trabalha também outros produtos, né? Fazem 7 anos que a Conab apresenta à sociedade brasileira o boletim hortigranjeiro. A gente analisa no boletim as 5 principais hortaliças e as 5 principais frutas com maior peso no IPCA, que é o índice da inflação, que é medido mensalmente. Então, a gente faz a análise também mensal desses produtos. A gente lançou, então, esse boletim no mês de novembro e trouxe essa análise da laranja, o impacto direto das condições climáticas que a gente vem monitorando desde junho e julho, com o frio, com o advento das geadas, que todo o arco sul do Brasil foi atingido no mês de julho, no final do mês de julho e agosto. Outra questão que é muito importante, Virginia, destacar é a crise hídrica, né, que é de conhecimento de todos, vem sendo debatida amplamente, com impactos na energia, com impactos na produção. Essa crise hídrica, ela afetou também a produção da laranja, afetou a qualidade do produto e fez com que esses índices do mês de outubro, que a gente monitorou até o mês de outubro, fossem os maiores índices nos últimos 2 anos desse acompanhamento da série histórica. E Marisson, quando você fala desses impactos climáticos, né, para a produção, a gente já consegue ter uma noção quanto de redução que a gente deve ter, como é que deve ficar essa oferta lá na frente, ou a gente precisa esperar mais um pouco? É bom destacar, Virgínia, que a gente não faz essa análise na produção, a gente faz a análise já no mercado, né, no mercado atacadista, que são as centrais de abastecimento que refletem diretamente o impacto. É o primeiro momento depois da produção que é impactado, que aparece o mercado atacadista. E as Ceasas têm uma representatividade muito grande nesse mercado atacadista brasileiro. A gente analisa a partir dos dados das Ceasas, a gente vai buscar essas explicações com os parceiros da área do setor produtivo. O que a gente vem falando, então, desses problemas que foram climatológicos do mês de julho, mês de agosto, a gente segue monitorando, por exemplo, as chuvas que depois, no mês de outubro, se reiniciou no mês de outubro, elas já deram algum resultado. As floradas dos pomares de laranja, de sequeiro, por exemplo, elas vieram após as chuvas. Então, no mercado, e aí também todo esse advento favorável, digamos assim, no mês de outubro, já começa a refletir no mês de novembro. A gente faz uma análise, é bom se destacar também uma análise diária dos preços de Ceasas, através do aplicativo do ProHort, que é um aplicativo disponível nas plataformas de smartphone, que todo mundo pode baixar e ter acompanhamento dos preços que são executados nas Ceasas no seu último fechamento. Por exemplo, as Ceasas que tiveram atividades ontem, hoje já está disponível o preço no aplicativo do ProHort. Então, a gente consegue monitorar no mês de novembro, por exemplo, uma tendência de estabilidade à queda. Então, quer dizer que as chuvas do mês de outubro já deu uma sinalização de que pode ter algum tipo de recuperação na produção. Claro que a laranja, é bom destacar também, é uma commodity importante, tem uma indústria esmagadora que pega esse produto para fazer suco, para fazer esses contratos, né, os contratos internacionais que já estão assinados de fornecimento de suco, né, então elas também têm essa dinâmica da mesa, que chega no consumidor da Ceasa, mas tem a dinâmica do suco. Então a laranja é uma commodity, né, um produto que tem bastante dinâmica de mercado futuro, tem uma dinâmica de contratos futuros. Então a gente vem monitorando isso também. Por exemplo, as exportações de laranja no mesmo período comparado 2021 com 2020 foram 49% menor. Então, assim, teve uma queda também já no mercado de exportação. Então, isso tudo a gente vai monitorando, a gente coloca essas análises do boletim e corrobora com as análises do mercado atacadista, que vai chegar lá na mesa do consumidor, porque o mercado atacadista é o primeiro estágio, depois ela vai para o varejo e dali para diante já chega na mesa do consumidor com todo esse reflexo, né, anterior.
Então, o boletim traz essa análise que no mês de novembro, por exemplo, já teve uma certa estabilidade do preço, em que pese essa estabilidade seja num preço alto. Não é uma estabilidade que a gente gostaria, que o consumidor gostaria, que é uma estabilidade num preço mais abaixo. Perfeito. E, Márcio, quando você fala pra gente que o preço da laranja superou a média dos 2 últimos anos, eu queria entender de qual que é esse valor, né? Você tem esse dado pra gente comparar 2019 e 2021? O preço não, a gente tem só. Eu teria que fazer essa busca nas séries históricas, mas a gente, no aplicativo e nos sistemas, a gente tem o valor comparativo, os gráficos que a gente apresenta no boletim, mostra que esse preço, esse patamar é o maior patamar nos últimos 2 anos. O preço, ele chegou, que a gente tem 12 CEASAs que a gente faz a análise, teria que fazer essa média ponderada, né, que a gente não faz essa média ponderada no boletim, porque cada CEASA tem um peso, digamos assim, nesse mercado atacadista. Mas na série histórica que a gente tem acompanhado, a gente tem visto que a gente chegou a essa conclusão de que é o maior preço nesses 2 anos. Mas essa discriminação mais a miúde das informações estão no boletim, e essa informação de preço que você me pediu, eu não tenho ela disponível nesse momento. Marisson, e como é que isso chega para o consumidor final, né? Eu tô te perguntando isso porque a gente vem avaliando junto com alguns analistas que tem uma tendência de queda e demanda mais fraca para o setor de frutas de modo em geral, não é só para o setor da laranja, por conta do poder aquisitivo mais baixo nesse ano, né? A gente teve aí também a finalização do auxílio que dava certo suporte para esse mercado. Qual que é o cenário atual? É isso mesmo? É uma questão que tem mudado um pouco, assim, a gente tem visto a gente acompanhou durante todo esse período da pandemia, por exemplo, essa questão da renda, né? A população acabou que teve uma retração da sua renda e acaba optando por outros tipos de produto, por produtos mais baratos, ou até mesmo não consumindo, diminuindo bastante o consumo. Com a retomada, com o avanço da vacinação e a retomada de alguns setores, principalmente hotéis, lanchonetes, que são os consumidores, digamos assim, de CEASAs, a gente notou uma retomada dessa oferta, né? Tem a laranja, por exemplo, algumas outras frutas, tipo melancia, por exemplo, também a sua oferta depende muito, da condição climática, né? Uma questão, temperaturas mais elevadas fazem com que a população coma mais saladas, toma mais sucos, comam mais frutas, tipo essa que a gente está citando. Então, assim, com a questão do calor, das temperaturas um pouco mais elevadas, a demanda acaba sendo aumentada. Um outro fator também que a gente destaca, Virgínia, é a retomada das aulas, né? A merenda escolar é uma grande consumidora de produtos de HF. Então, com a retomada de aulas presenciais, a retomada do fornecimento de merenda, de alimentação escolar para as crianças e para quem consome nas escolas, também exerce uma certa pressão de mercado e que aumenta a demanda pelo produto. E também existe esse fator, também é um fator que a gente monitorou e viu isso claramente. À medida que as retomadas das aulas presenciais foram avançando, exerce uma pressão sobre a demanda desse produto e que também pressiona a questão do preço. Então, assim, de fato, a gente nos 2 anos, aí, 1 ano e 7 meses de pandemia, a gente teve uma redução da demanda, teve uma redução da renda da população, o que fez uma dinâmica de mercado um pouco diferenciada. Agora, com a retomada, com o avanço da vacinação, a retomada dos aspectos econômicos, né, dos setores econômicos e a questão da merenda escolar também, há uma pressão de mercado, há uma demanda maior por produtos de HF para alimentação escolar e para esses setores que estão retomando suas atividades. Marisson, diante desse cenário, né, a gente tem essa retomada, então, do lado consumidor que você está trazendo, e do lado climático as chuvas também retornaram. Tem algumas regiões que ainda sofrem com certa irregularidade, mas aparentemente o quadro ele é muito mais confortável do que o que a gente observava nesse mesmo período do ano passado, né? Depois de 1 ano e 7 meses, então, o cenário ele é mais otimista para o setor? A gente pode falar isso dessa forma ou tem que esperar um pouquinho mais para ver como é que vai desenrolar isso? A gente tem que diferenciar algumas questões, Virginia. Assim, tem alguns setores, por exemplo, esse setor de laranja, setor das frutas, que são perenes, eles demandam bastante da questão da hídrica, né? Ou irrigação ou as chuvas naturais. A gente tá monitorando isso, é bom que se diga, a gente tem uma parceria muito boa com o INMET, a gente faz essas avaliações, a gente recebe as avaliações dos técnicos do INMET
semanalmente, a gente consegue fazer esse diálogo e a gente vai monitorando isso para ter perspectivas, inclusive também para as outras commodities. Para esse setor, tem alguns componentes, para esse setor HF, a gente tem que diferenciar. Tem algumas cadeias produtivas que a resiliência é muito mais rápida, né? Por exemplo, as folhosas, a gente sofreu bastante com as geadas, sofreu bastante com o frio, mas ela recupera muito rápido, ela tem uma capacidade de resiliência muito rápida, os ciclos são mais curtos, então consegue abastecer o mercado de uma forma mais ágil. Algumas demoram um pouco mais. A gente tem que destacar uma questão também de cenário, que é importante para quem está nos ouvindo, é a questão dos custos de produção. A gente monitora também, a Conar monitora custos de produção de várias cadeias produtivas, e o advento do dólar bem elevado fez com que o custo de produção de algumas cadeias ficasse bem alto. Então, a gente está monitorando isso também, qual o impacto disso no cenário futuro. Por exemplo, tem culturas que a gente sabe que demanda que o custo de produção é alto, por exemplo, tomate. Tomate tem um custo de produção bastante alto, desde a semente, dos controles dos fungicidas, dos inseticidas, de todos os insumos da cultura do tomate tem um custo muito alto, e em função do dólar isso vai bem para cima. Então, desestimula o produtor a implantar aquela cultura, por consequência, ele vai fazer um outro tipo de opção. Essa dinâmica, a gente tem que ir monitorando ela periodicamente. De repente, o produtor de tomate vai ter uma opção de uma cultura mais barata de se produzir. Então, ele vai avaliar o mercado, se esse mercado se ele tem conhecimento dessa cultura, e vai fazer essa implementação. Agora, a gente monitora isso. Então, esse cenário, por exemplo, do aumento da demanda, né, da retomada da economia, da retomada das aulas presenciais, do custo de produção, os adventos climáticos, são todos elementos que a gente tem que juntar dessa cadeia para fazer a análise e dizer, o cenário do produto tal é X, do produto tal é Y, e a gente faz isso nos boletins. A gente tem esse boletim mensal que a gente libera no site da Conar para download, a gente coloca todas as análises dos parceiros, é bom se destacar. A gente faz essa análise com os dados das centrais de abastecimento, das CEASAs, a gente está com 11 CEASAs nesse boletim, e a gente está numa perspectiva de aumentar esse número de informações. Quanto mais CEASAs vierem e trazer informação para nós, mais elementos a gente tem para colocar nas análises dos boletins. As CEASAs são fundamentais, são nossos parceiros que fornecem esses dados a serem trabalhados. Então, o cenário para o próximo período, a gente vai seguir monitorando, a retomada das chuvas, ela é importante, mas tem algumas questões que a gente tem que monitorar. A oferta, né, do produto, a demanda desse produto pela retomada econômica, a questão dos custos de produção, tem essa questão do dólar, né, que está ligado ao custo de produção, mas também está ligado à oportunidade de negócios que essas cadeias têm para exportação. Por exemplo, nos últimos, eu falei do caso da laranja, mas no caso geral das frutas, por exemplo, a gente bateu recordes de exportação comparado com o mesmo período do ano passado. Por quê? Porque o dólar foi atrativo, o efeito dólar, ele tem um peso muito grande e faz com que as cadeias produtivas que tenham esse canal de exportação busquem no momento que o real está desvalorizado, então consegue vender para fora e a rentabilidade do produtor é muito maior. A gente monitora isso mensalmente no nosso boletim, a gente traz essa análise para o nosso leitor e a gente faz os anúncios a cada mês desse produto. Então, a dica que eu dou, sigam nos assistindo, sigam olhando os boletins para a gente conseguir também oferecer um produto melhor para vocês, para todos os telespectadores, para todos os agricultores, os pesquisadores, que são, no fim das contas, quem lê o nosso boletim e faz todas essas análises de séries históricas. Marisson, daqui para frente, então, para a gente entender qual vai ser o cenário, a gente precisa prestar atenção nessa retomada da chuva. É claro, a gente tem essa previsão de um possível laninha impactando os próximos meses, mas também na questão do custo de produção e como é que vai ficar essa retomada econômica para o consumidor final, é isso? Exatamente. E aí, isso eu volto a dizer, a dinâmica que se tem, né, no setor da HF. Por exemplo, o produtor de tomate, se ele deixar de produzir tomate, ele vai produzir outra coisa, porque a maioria das vezes é o que ele sabe fazer. Então, qual é o impacto disso? Se ele for para uma cultura que de repente seja mais fácil, um custo de produção mais barato, pode impactar nesse mercado dessa cultura. E assim por diante, a gente vai fazendo esse monitoramento, sim, é importante fazer acompanhamento climatológico, a gente faz, como eu falei, com parceria com o INMET, a gente libera semanalmente também para os nossos parceiros um resumo executivo, onde traz essas perspectivas climatológicas, a gente repassa para as CEASAs a devolutiva. Também é importante destacar, Virgínia, que no nosso boletim a gente faz análise das 5 principais frutas e hortaliças, mas também a gente traz possibilidades de troca. Muitas vezes a gente um produto X está um valor elevado, mas um produto similar que é possível fazer a troca está no valor mais em conta. Então, isso a gente faz esse debate, indica para o nosso leitor, nesse momento é melhor comprar rúcula do que alface,
ou vice-versa, né? Troca o suco de laranja pelo acerola, que está mais barato. Então a gente faz esse debate também para tentar passar essa informação para o nosso leitor de que existem alternativas. Esse universo HF é muito grande, né? A alimentação de hortaliças de fruta traz uma regionalização muito interessante, né? Cada região tem os seus hábitos alimentares e tem substitutos, né? A gente tem que trabalhar com essa perspectiva também de alimentos mais regionalizados, alimentos mais próximos do consumidor, que baixam o custo de logística, né? Chegam muitas vezes mais baratos na mesa em função disso, né? E a gente faz esse monitoramento e coloca no boletim. A gente sempre divulga isso mais ou menos na metade do mês e traz essas análises de perspectivas também com os nossos parceiros e com principalmente também com esse monitoramento do aplicativo do ProHort, que é um monitoramento diário, então a gente já traz a tendência do mês para o nosso leitor. Perfeito. Marisson, eu agradeço muito sua disponibilidade de vir conversar com Notícias Agrícolas. Eu sei que a gente tem bastante coisa para acompanhar. Já deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem para a gente atualizar esses dados. Pode ser? Pode ser. A gente fica sempre à disposição, Virginia, e é um prazer falar com o nosso telespectador, falar com os canais especializados do agronegócio, porque a gente consegue divulgar o nosso produto. É um produto muito interessante, que traz muitas análises e é impossível fazer sem as parcerias. A gente sempre destaca isso. As centrais de abastecimento, a Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, a Abracem, é nosso parceiro, o Inimet é o nosso parceiro. Então, a gente está avançando agora com a Embrapa Hortaliças, para fazer também vários debates com o pessoal da Embrapa Hortaliças. Agora, saindo daqui, a gente tem uma reunião com o pessoal da Embrapa Hortaliças para afinar essas análises. Quanto mais elementos a gente tiver, mais qualidade a gente tem no nosso produto. A gente fica à disposição de vocês, sempre que vocês quiserem, nos chamem. Como eu falei, no meados ali do dia de 15 a 18, dependendo do dia da semana, a gente está liberando o boletim com novas informações, com novas análises, e a gente fica à disposição. Até a próxima. Muito obrigada. Eu que agradeço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Marisson Marinho, que falou com a gente em nome da Conab, que disponibiliza aí para todo mundo, todo dia 15, por volta do dia 15 de cada mês, esse boletim ProHort que traz para a gente como é que tá as condições aí do setor de hortigranjeiros do país. Nesse destaque a gente trouxe a questão do setor de laranja, de citros, que vem sofrendo bastante aí com os impasses climáticos, e o preço bateu recorde aí dos últimos 2 anos para o consumidor final, reflexo da condição climática. E o Marisson trouxe para a gente que daqui para frente, para todo o setor, a gente precisa continuar acompanhando bem de perto a questão climática, é claro, porque a gente tem essa previsão de um laninha podendo impactar aí o regime de chuvas do centro-sul do país nos próximos 3 meses, mas também custo de produção e principalmente a retomada econômica do consumidor final. No último 1 ano e 7 meses aí houve uma retração dessa demanda por conta do poder aquisitivo mais baixo, mas de acordo com o Marisson, retomada das aulas, retomada dos restaurantes, avanço da vacinação contra a Covid-19 vem trazendo aí um cenário mais otimista para os próximos períodos, e tudo isso a gente precisa acompanhar bem de perto. Bom, eu agradeço a audiência e companhia, mas não sai daí que o NA continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.